a gente vai compartilhar uma palavra baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 4. E quem acompanha aqui desde o início, lembra que as primeiras lives de oração foram todas baseadas na oração dominical, na oração chamada de oração do Pai Nosso, onde Jesus, de maneira muito densa e clara, explicou ali para os discípulos como eles deveriam fazer a oração, porque eles pediram isso. E a gente vai voltar nisso, só que no Evangelho de Lucas, porque logo nos primeiros versículos existe algo que é justamente com base nisso que eu quero trazer a palavra de hoje. Então a palavra de hoje está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então, Lucas ele traz um relato mais condensado desse ensino, né, com menos detalhes da oração. Mas logo no início, no verso 1, ele diz assim, eu vou repetir: de uma feita estava Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E para fechar esse período de live de oração, aprendendo a orar como aprendendo a orar com Jesus, eu quero deixar essa direção para a tua vida, para que você continue buscando intensificar a tua vida de oração todos os dias. Porque um dia, em algum momento, alguém vai olhar para a tua vida e vai pedir que você ensine. Então, a palavra de hoje é: faça discípulos de oração, através da tua vida. Um dos discípulos, Lucas não fala quem, né? Um dos seus discípulos lhe pediu, porque Jesus estava orando. Então Jesus devia demonstrar uma paixão, uma intimidade, um conhecimento de Deus, de tal maneira que moveu aquele discípulo a pedir que ele ensinasse. E o discípulo ainda falou: olha, João Batista ensina os seus discípulos, ensinou os seus discípulos a orar. Ainda chamou a atenção de Jesus. Então, quando nós temos uma vida de oração, eu não vou classificar aqui a vida de oração, mas quando nós temos uma vida de oração, uma vida de diálogo com Deus, uma vida de intimidade com Deus, sempre vai aparecer alguém para pedir que você ensine como faz. Então, a palavra de hoje, para fechar esse ciclo de lives de oração, é essa: para que você seja também um discipulador, para que você seja também alguém que propague um modo de vida de oração, para que você também se disponha, assim como Jesus se dispôs naquele dia, a ensinar os discípulos como orar. Que você tenha uma vida de oração tão intensa, tão profunda, tão corriqueira, tão natural, tão simples, que você seja um representante, um espelho, um canal para alguém que vai chegar até você e vai pedir para que você ensine como faz isso. Como que você ora assim tão fácil? Como você consegue fazer uma oração tão simples, ao mesmo tempo tão profunda? Sabe, as pessoas vão chegar para você para falar isso. Olha, ora por mim, ora pela minha família. O posicionamento de Jesus, a vida de Jesus de oração, fez com que aquele discípulo chegasse até ele e pedisse para que ele ensinasse. Então, a minha pergunta é: qual tem sido a tua postura?
Qual tem sido como tem sido a tua caminhada? Ela tem sido levada a ponto de ser espelho, de ser exemplo, a ponto de alguém desejar fazer igual a você? Né? Espero que não queira ser igual a você, que queira ser igual a Jesus, mas a fazer como você faz. O que você tem feito que pode servir de exemplo para outro? O que você tem feito que tem atraído pessoas até você? Porque aquele discípulo, aqui em Lucas 11, no versículo 1, ele foi atraído pelo estilo de vida de oração de Jesus. Jesus, eu quero aprender como é que faz, como é que funciona, o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar, como é que tem que estar o meu coração, a minha mente tem que estar conectada com o quê? O que eu preciso desconectar para entrar nesse momento de oração? Aquele discípulo, ele percebeu algo diferente em Jesus, quando Jesus se separava para orar. Então, que você busque essa vida de oração que Jesus tinha também, esse grau de intimidade que Jesus tinha com o Pai, essa rotina de oração que Jesus tinha, porque ao longo da palavra, ao longo dos evangelhos, você percebe que Jesus estava ali andando de um lado para o outro, curando, ministrando, ensinando, mas de vez em quando a palavra diz. Então ele se retirou para o monte, ele subiu ao monte sozinho para orar. Então ele se retirou, ele foi para o monte para orar. Então isso era uma rotina, isso era uma necessidade, era um ar para renovar Jesus na sua missão aqui na Terra. Então isso precisa ser assim com você também, para que as pessoas olhem isso e vejam que você entende que a oração é algo básico na tua vida. Assim como o ar que a gente respira, como a água que a gente bebe, como o sol que ilumina, como a chuva que ameniza a temperatura, a oração precisa ser como um auxílio vital para você. E quando as pessoas enxergarem isso em você, quando as pessoas enxergam isso em mim, quando as pessoas enxergarem isso na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, que esse corpo se move, tem o seu combustível na oração, a igreja, e vão perguntar, como é que faz isso? De modo, o que eu preciso fazer? Me ensina. Me ensina. As pessoas vão chegar até você pedindo para que você as ensine. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa tarde, antes da gente orar. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Espírito de Deus te mova, para que a cada dia você deseje ser melhor, ser mais discípulo, ser menos de você mesmo, mais de Jesus. E que você busque na vida de oração mais intimidade com o Pai, todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa palavra que foi ministrada hoje, esse envio, que na verdade eu estou te enviando para ser um discipulador de oração, para ser alguém que vai fazer diferença, que vai ser espelho, que vai ser referência de oração e vai ensinar outros, em nome de Jesus. Se posicione, ouça, leia sobre Jesus, a respeito de Jesus, veja como Jesus agia e queira ser como ele, queira ser um espelho, queira ser uma referência. E as pessoas vão chegar até você e vão pedir para que você ensine como faz, como ora assim, como eu consigo levar a vida dessa maneira. Me ensina, assim como aquele discípulo pediu que Jesus o ensinasse naquele dia. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja, que essa palavra seja verdade na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Hoje eu vou pedir para minha família
me acompanhar, meus filhos e minha esposa. Chama lá de menos, por favor. Eu tenho para colocar aqui na mesa agradecimentos, assim, tantos pedidos de oração ao longo da semana, pessoas pegando a Covid-19 e conseguindo sair, conseguindo se recuperar. Então, eu louvo a Deus pelos nomes que nós trouxemos aqui na semana passada, estão recuperados, quem estava internado teve alta, quem teve a Covid e se recuperou em casa já está recuperado, já está trabalhando. Hoje eu tive a informação de um amigo nosso que há muito tempo havia pegado Covid, eu não tinha mais notícia dele, eu não sabia como tinha terminado a história. Então, um testemunho assim, de vida e de vitória muito poderoso, muito forte que ele viveu em Deus. Ele tem agora a sua vida como realmente uma segunda chance em Deus. Então, eu tenho muito que agradecer e colocar aqui também pedidos a respeito da nossa família, que também tem gente infectada, e por tudo aquilo que a gente já tem orado por tanto tempo, a respeito da chegada dessa vacina para toda a população, a respeito das eleições de amanhã, né, do segundo turno que vai acontecer ainda em tantas cidades, a respeito das autoridades estabelecidas por Deus, né, que a Bíblia fala que nós precisamos orar por elas. Então, que Deus derrame sabedoria, sua sabedoria sobre elas, e que eles possam lidar com a população de maneira consciente, de maneira sábia, de uma sabedoria que vem do alto. Amém? Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter feito essa live de oração por todo esse tempo, uma direção dele, assim como uma direção para esse ciclo terminar hoje. Então, quero agradecer a Deus por isso também. Amém?